Feliz Dia das Mães. Obrigada. Oba, gostei de ver. Tá aí um super ateliê, cheio de aquarelas. Isso é um ateliê provisório, né? Poxa, mas tá muito bom. Tá um provisório muito bom. Ai, que bom, que bom. Então vamos começar o nosso papo de artista? Claro. Vamos Oba. lá. Vamos Em primeiro lá. lugar, eu Então, queria agradecer a vocês, né, por terem me convidado a participar de uma coisa inédita na minha vida, né? Nunca participei de uma live. Olha que maravilha. É bem interessante. Então, ó, pra gente é maravilhoso ter você nesse papo e nessa proposta junto com a gente, porque assim, essa turma daí, essa geração daí, a turma da mamãe, todo mundo muito tímido, né? Pessoal, artista fera, mais difícil de querer topar esse desafio que você topou. E o que é muito bom você ter aberto essas portas, que eu acho que você vai encorajar muito dessa turma. Eu queria só, antes de você começar a falar, eu queria só falar da minha perspectiva, assim, né? Quem é a Martina com a Lourdes. Eu conheço você desde que eu me conheço por gente, né? Porque você faz parte da família de artistas amigos, que é essa família da arte, né? Que sempre esteve presente, sempre fez parte da minha vida e da nossa vida. E, além do mais, depois você é da turma, né? Dessa galera que se formou nas artes junto com a minha mãe, então essa turma da pesada. E eu depois ainda tive a chance de ser sua aluna, né? Então, para mim é um privilégio que, além de ter tido você na minha infância como a família, amiga, artistas, ainda tive você como professora, né? Nessa outra intimidade, né? Nessa intimidade da faculdade, do aprendizado e da criação dos materiais. Bom, eu tô aqui dando só um petisco de como eu te vejo, para você agora se apresentar e falar um pouco dessa sua trajetória, né? E aí a gente vai conversando. Vamos aos poucos. Né? Legal. Bom, eu volto a agradecer a você e a Pilar por esse convite. E eu acho que a gente se conheceu na faculdade, né? A gente fez Belas Artes. A minha turma foi uma das primeiras a entrar lá no fundão, e a Pilar já vinha Pilar, Marcos, já vinham da cidade, né? Do Museu Nacional, né? Onde era a Escola de Belas Artes. Então eu entrei... era o paraíso. Mas eu já peguei um fundão, já peguei a história toda de crescimento da Escola de Belas Artes no fundão, porque apesar da gente ter ido para lá por uma questão quase política mesmo, sim. A escola no centro era perigosa, né, para a ditadura, mas quando ela vai para o fundão, ela tem uma oportunidade muito grande de se expandir, de crescer, né? Então, os cursos, temos mais cursos, temos pós-graduação. A escola cresceu de uma maneira incrível e eu peguei isso, quer dizer, eu peguei esse início, né? Então, eu não sentia aquela saudade que lá, Marcos... A mamãe até hoje tem saudade do museu. Para mim, aquele prédio da arquitetura era um escândalo de lindo e continua sendo, apesar de toda a decadência, infelizmente. Sim. E aí eu fiz Belas Artes, fiz o curso de pintura e invadi a gravura, né? Através da gravura foi que eu fui conhecer o Marcos, o Kazui e a Pilar. Aí era um grupo mesmo. A gangue. Vocês formaram a gangue. Isso, e era um grupo muito atuante, de entrar no ateliê de manhã, só sair de noite, sair para tomar cerveja depois, a gente saía do fundão e ia para o centro da cidade, né? Tomar cerveja. Então era... A gente conversava com tudo, a gente vivia o tempo todo juntos, né? Isso quando estudantes.
e depois cada um seguiu o seu caminho e a gente não se largou, né? A gente, de algum modo, sempre se manteve. E você, pequenininha, eu me lembro da gente ir jantar lá na Lapa, né? Nossa, na Taberna da Glória. Na Glória. Amarelinho, me lembro direitinho. Isso. E então você fez formação em pintura? Eu tive uma formação em pintura, mas por estar muito ligada à gravura, né? Eu fiz, inclusive, 2 anos de gravura, nunca me inscrevi. Que legal. Eu não tenho nem crédito, mas fiz 2 anos de gravura. E eu acho que isso foi fundamental no meu trabalho, né? Esse elemento gráfico que até hoje tem no meu trabalho, ele tem a ver com essa formação em gravura, uma formação totalmente fora do currículo, né? Extracurricular. Né? Sim. E esse contato com os gravadores, né? Marcos era um puta estilógrafo, Cazu, com certeza. E muitos outros. Com certeza. E todos vocês compartilham dessa característica que me chamou sempre muita atenção, que é o fazer ininterrupto, né? Vocês têm essa compulsividade do trabalho. Eu estava falando até com você outro dia. Eu me lembro, eu fazia, quando eu fui sua aluna, né? Você tinha o exercício de propor da gente estar fazendo aquarela e tudo. Você teve a questão de apresentar para mim a feitura, a alquimia dos materiais, que eu acho isso mágico, né? A minha mãe também trabalha muito com essa questão de preparar as próprias tintas, o que é muito interessante, mas você não só prepara as tintas, não prepara o pastel, prepara as aquarelas, me explicou o que era tudo. Então, para mim, essa alquimia, que inclusive você fez até um livro sobre isso, né? Super didático, interessante, uma joia preciosa. Então, eu acho que isso tem um poder aí atrás disso que vai muito além da técnica, e sim dessa outra perspectiva, né? Você desconstruir aquilo ali até aquele material e o que isso te possibilita, né? Verdade. Eu acho que o fato dessa relação tão intensa com o ateliê fez a gente se envolver muito. A nossa geração mesmo fez com que ela se envolvesse muito com o processo, né? E aí você olha o processo de construções da gravura ou da aquarela como um processo criativo, né? Você não afasta o que é técnica, o que é o fazer, né? Desse processo de criação. E no outro dia foi engraçado que os alunos foram lá no meu ateliê e perguntaram: Lourdes, quando você entra em crise, o que é que você faz, né? Como é que você sai da crise? E eu falei assim, entra crise, sai crise e me pega trabalhando, né? Porque eu tô sempre mexendo com pigmentos, mexendo com outras possibilidades, outros suportes, né? Experimentando. Então, as minhas crises, ela não dá branco, né? Nunca dá um branco. Que legal parar isso. 2 anos, 3 anos. Porque se eu não tenho ideia do que fazer, eu vou pegar um pigmento azul e vou começar a experimentar as possibilidades dele, né? E isso para mim é legal, porque quando chega uma ideia, eu tô lá com a mão na massa. Ela me encontra trabalhando. Sim. Na verdade, você vai criando terreno, né? Como se você preparasse a terra e, de repente, brotasse ali a semente, né? Mas só brota se eu ficar trabalhando, né? Se eu ficar... Exato. Se você preparar a terra, se você regar, né? Ou seja, é esse trabalho cotidiano, mas eu acho né? Eu acho que essa relação, desde o início na escola, dentro dos ateliês, né? Dentro do ateliê de gravura, principalmente, eu acho que me possibilitou esse tipo de comportamento, que é essencial, né? Quer dizer, essa relação diária, cotidiana, com o processo de criação, né? Eu agora estou doida para pintar, mas vou ter que comprar tela, vou ter que armar um esquema nessa quarentena para conseguir os materiais. E aí, enquanto isso não acontece, eu estou aquarelando, vou mexendo em caderno de estudos, e não tem, as coisas vão se desdobrando, né? As ideias. E me diz uma coisa, você quando entra na universidade para fazer pintura, assim, o que era essa pessoa? O que essa Lourdes estava buscando quando ela entrou na universidade? Como é que era o que era a sua expectativa entrando na universidade já?
Eu queria ser artista mesmo. Eu queria, Aham. era uma coisa assim, era um Você já devaneio trabalhava, mesmo. já pintava, já desenhava bastante ou não? Já, eu comecei a pintar em Salvador, quando estava fazendo ginásio. Eu peguei uma escola aqui Uhum. bem experimental, uma escola pública experimental, que eles davam ao aluno a chance de escolher entre desenho geométrico e artes plásticas. E aí Ai, eu que escolhi artes maravilha! plásticas. Que Aí com 13 maravilha! anos eu conheci o pastel, eu conheci tinta a óleo, sabe? E conheci a tela. E a gente tinha uma sala que era uma ateliê, né? Que Então, a partir legal. desse momento, eu acho Então que você tinha clareza disso. eu tinha, mas só fui decidir mesmo antes do vestibular, porque a pressão familiar era, vai fazer psicologia, vai fazer. Normal, normal. Aí Normal. em cima do vestibular eu botei lá Belas Artes e era. Aí eu conheci sua mãe, e o Cazu e o Marcão nessa época. Né? Que legal, que legal. E assim, você. Bom, eu conheço já esse seu trabalho que é um abstrato figurativo para mim, porque eu vejo as figuras e você normalmente, tipo, dá indícios do que você está colocando ali, né? Você dá umas dicas, você diz, ou dá um nome. Você provoca a gente a também olhar com o seu olhar, né? Mas como é que foi a evolução, assim, da sua trajetória nesse caminho? Você sempre foi, assim, esse Não, eu sempre figurativo fui. abstrato? Não, eu sempre tive uma figuração muito expressionista, né? Eu acho que o meu trabalho, eu estava até comentando no outro dia, ele era um trabalho figurativo, dramático, totalmente dramático, tanto que eu vou desenvolver a minha dissertação do mestrado sobre as imagens do inferno, né? E faço a exposição no IBEU também, que eu terminei ganhando prêmio sobre as imagens do inferno. Eu acho que aí, nesse momento, foi o ápice da minha figuração dramática, que começou a me deixar um pouco cansada de toda aquela dramaticidade, de toda a história. Todo aquele peso, né? Exatamente. E aí que, como eu tinha feito o inferno, eu achei que uma maneira de escapar dessa coisa infernal era fazer um paraíso. Né? E comecei a pensar na ideia de trabalhar as máquinas, né? E comecei a desenvolver. Primeiro passei pelas ferramentas, aí foi todo um processo. Estudei Leger, estudei uma série de livros sobre essa relação do homem com a máquina, né? Porque no início se pensava que a máquina ia trazer uma espécie de felicidade, né, na Terra, né, que as máquinas, pelo menos o olhar mais otimista, embora tivesse o olhar também mais pessimista. Né? Aí chega a Segunda Guerra Mundial, que é 100 anos atrás, né? E aí as máquinas viram aviões que matam pessoas, viram uma metralhadora, né? As máquinas passam a ser aquelas coisas altamente destruidoras. Né? E aí eu passo por todo esse processo de elaborar figuras que tivessem alguma coisa a ver com a máquina. Aí termino indo com um jardim máquina, né? Que eu começo a fazer, a desenvolver trabalhos. E depois eu vou me deslocando e o processo e todas as imagens vão ganhando característica, né, se desdobrando, mas tudo dentro ainda dessa relação com as engrenagens, com as máquinas, que dá para ver que tem, né? É uma coisa meio orgânica, meio mecânica. Sim, que uma coisa encaixa na outra, né? E que uma forma convida a outra a nascer, né? Exatamente. Exatamente. Eu estava fazendo um monte de ferramenta e um dia eu resolvi juntar essas ferramentas, criando um ritmo com elas. E aí eu observei que eram máquinas, né? E aí foi aí que eu entrei também. Mas sempre trabalhando. Trabalhando, eu não conseguia parar em nenhum momento, né? E sempre desdobrando ideias a partir do próprio processo de trabalho. Sim. Então, você meio que já falou um pouco, mas assim, tentando ser mais sintético, não sei. O seu processo, ele está muito ligado ao seu fazer. O seu processo é durante o fazer. Você faz e ele nasce, né?
Exatamente. Algumas, ele nasce, inclusive a parte conceitual nasce do fazer. Eu acredito muito no fazer pensante, né? Eu acho que é só você ver a aquarela, né? A aquarela não dá para você ter uma ideia de falar, né? Fazer e pincelar, quer dizer, imaginar o que vai fazer, pensar e fazer, eles estão meio que super ligados, né? A aquarela, né? E eu tento levar isso para a pintura, para outros, como é que se diz? Para os objetos, né? Sim, você tem as esculturas que são de tecido, né? De tecido. Aí, toda vez que eu entro numa situação que eu percebo que eu fiz uma mudança, eu começo a estudar, fazer leituras e buscar... Sim, perceber aquilo. No caso das esculturas, e também das mudanças que eu passei logo depois das ferramentas, máquinas, eu procurei de Buffet, que é um autor assim que eu sou encantada, né? Aí as pessoas até falam, eu sinto a presença de Buffet, total, né? Então eu começo a usar essas referências, autores, né? Mas é isso, elas nascem depois que você já botou o filho no mundo, né? Você vai vendo o quanto aquilo está conectado com os outros, né? Ou não? Não, como eu leio, né, em paralelo, eu leio, estudo, essas coisas vão... Tudo se mistura, sim. Misturando. Então chega um momento que eu estou encantada pelo de Buffet, e todas as Kit Haring, todo esse pessoal que vai fazendo um trabalho. E estou encantada com a bidimensionalidade, e eu vou aprofundo, estudo, e aí vou estudando. Então, enquanto eu pinto e encontro soluções, né, eu estou também encontrando as minhas referências teóricas também, que elas fundamentam os meus trabalhos. E você escreve sobre o seu processo? Você transforma em teoria também algo do que você está fazendo? Não, eu transformo em poesia horrorosas. Que legal. Como poeta, você é uma ótima pintora, é isso? Pois é, eu escrevo, mas são coisas muito particulares, né? Aquela coisa do processo mesmo. Sim, é um diário, né? Praticamente um diário. Aliás, eu estou até com ele ali. Ó. Nesse momento, eu estou com um diário que eu estou escrevendo mais. Né? Que legal. E eu queria também perguntar, bom, quem estiver assistindo e quiser mandar perguntas, escrevam nos comentários. Eu não sei se vocês estão reparando, de vez em quando eu tiro os comentários, que é para a gente poder ver a Lourdes sem tanta coisinha subindo na cara dela. Mas escrevam agora aí os comentários, aí eu vou fazer isso. Vou tirando, vou botando, que é pra gente poder intercalar. Shannon entrou. Shannon fez o texto da última exposição que eu fiz. Pode, como é lua, isso, como é? Sobre os docinhos, né? Que legal. Você pode falar um pouco sobre isso? Eu só queria te fazer uma outra pergunta antes. Como é que é pra você o fazer artístico e o fazer didático, né? O ser professora, você é uma professora da universidade, você influencia certamente a trajetória de um montão de artistas que estão aí, né? Você já é professora da universidade há bastante tempo. Desde o Jurássico. Desde o Jurássico, então aí já tem bastantes artistas influenciados pela sua didática, certamente. Como é para você essa relação do ser artista e ser professora, né? Como é que Olha, eu estava conversando até essa semana com uma pessoa que me perguntou, você deve influenciar muita gente, né? Eu falei assim, mas eu sou influenciada também, né? Claro. Eu acho que como professora você faz uma troca incrível, e não é troca, aquela coisa, não, é uma troca de verdade, né? Eu acho que uma das razões de eu tentar sair de uma figuração excessivamente dramática, tem uma série de razões, mas uma das razões era que eu peguei uma geração no ano 2000, 2002, que o Pedro estava lá também, né? Pedro, né?
uma geração incrível. E eles sempre falavam assim, puxa, me diverti muito, esse trabalho foi muito legal, foi muito divertido. Isso é uma coisa que a minha geração não tinha, porque a gente sofria. Essa diversão, né? Era uma falsa. E era um drama, sabe? Aquela coisa, passava o dia inteiro com fome, aí depois saía, ia beber cerveja. Tomar cerveja, era aquele papo de bêbado. Discutir arte, então era tudo muito dramático. E eu ficava encantada com aquele, me divertia com aquela leveza. E aí, de algum modo, eu comecei a entender que essa era uma coisa boa e que eu devia aprender com eles, né? Então, nesse sentido, eu acho que essa geração, e o Pedro também, né, me influenciaram muito a fazer uma pintura mais feliz, né? E mais feliz fazendo, né? Aí eu acho... Você fez a coisa do processo, preparar material, preparativo, isso é muito feliz, isso não é nada dramático. É muito bom, é muito bom. Aí eu me dei conta que isso era legal, que isso era uma parte boa, e comecei a refletir sobre essa necessidade de trazer um pouco de divertimento e felicidade, né, para o trabalho, né? Eu acho que isso também tem a ver com uma perspectiva de como é o ser artista, né? Eu acho que essa visão, talvez na sua geração, né, nessa geração pesada, vocês tinham essa visão de que o artista é aquele artista boêmio que está sofrendo, que tem que arrancar a orelha, que tem que cortar os pulsos, né? E que é aquele mundo de... E talvez depois aquilo vai entrando numa outra perspectiva, né? Que não precisa, né, mais ter essa visão do artista, né? Também vai mudando. Mas ainda... mas eu acho que eu não nego tudo que a gente passou naquela época. A gente está vivendo o final da ditadura, estava vivendo a ditadura, né? O final da ditadura. A gente estava vivendo realmente uma situação dramática. Não dava para ser leve. Eu acho que ela foi fundamental, porque ela criou um lastro, né? Eu estava comentando até com esse amigo que a gente estava falando. Fez com que eu quero fazer pintura, mas não quero fazer nada flu-flu. Eu sempre quis fazer uma coisa forte, intensa, né? Sim. Eu acho que mandar um recado, né? Essa é uma base legal, que a partir dessa base, de você querer fazer alguma coisa com uma profundidade, com uma intensidade, cabe também a felicidade, claro. Cabe também o bonito, sabe? Não precisa ser lindinho, mas cabe uma coisa mais intensa no sentido mais feliz, né? Até Maticiano, que é algo que eu sempre amei, o livro Reflexões e Escritos sobre Arte. Eu passei anos com ele na minha cabeceira, lendo aquilo. Também talvez tenha sido uma influência benéfica nesse sentido. Essa relação da cor, né? A cor pensada. Como é que é a cor? Como é que é a cor para você? Matisse, eu acho que eu pego um pouco esse gancho, que a cor é aquela cor que está na sua cabeça, né? Na sua imaginação. A cor é essa, né? E pegou a geração, como é que se diz, do Matisse, né? E peguei as leituras dele. Mas quem me levou à cor foi a aquarela, né? A aquarela é que me levou a desenvolver a cor. Eu me lembro que eu fazia gravura e ia fazer pintura. E quando chegava na pintura, eu levava todos os meus pretos para misturar com as cores. E a professora falava para mim, mas Lourdes, você não leva jeito para cor, seu negócio é o preto e branco mesmo, né? E aí... e aí eu... Que desserviço esses professores, meu Deus do céu! Foi legal, eu não me incomodo isso não. Eu acho que aí a aquarela também, isso é uma coisa interessante, que no meu trabalho a aquarela é uma espécie de laboratório, né? Laboratório onde eu aprendi a lidar com a cor, quer dizer, eu sabia lidar com a cor, mas levei as cores às últimas consequências. Maravilhoso! Que legal, vários comentários fofos. Que legal. Fátima Vulu, o bicho na garal. E a Jade também falando. A Jade também falando, né, da importância que essas vivências trazem para a obra, né? É isso. É o quanto que o artista reflete a realidade do seu tempo mesmo, né? Que talvez
agora seja possível, talvez agora já não tanto, mas talvez seja possível ser um pouco mais leve, brincar naquele período, né, dos anos 2000, quando tem essa geração que enche com esse fazer artístico e te chama atenção para isso, né? Cada época é uma época diferente mesmo, né? E a gente reflete isso. Falando nisso, e falando dessa geração que eu estava falando, né, do Pedro e da Nara, é impossível falar dessa família, né? Não falar dessa família, ou seja, é uma família de artistas. Por mais que tivesse lá na sua família uma pressão para você não ser artista, veio com tudo, esse gene aí se arrastou para essa família toda, né? A família toda de artistas. E como é essa realidade, né? Como é que é viver numa família de artistas? Como foi isso? Foi uma coisa fluida, natural? Ou como é ter o Pedro artista, a Nara artista, porque também né? Como é? Eles não tiveram chance, porque eles nasceram na nossa casa, que era casa ateliê, né? Só muitos anos depois que a gente começou a dividir ateliê e casa, né? Quer dizer, o nosso ateliê tem 18 anos, né? Então, eles passaram a infância toda dentro de uma casa com cheiro de tinta, cheiro de matéria. E eles adoravam material. Eles descobriram que o Faber-Castell deles não era tão bom quanto o profissional. Claro. O Caranache, né? Desde cedo. Claro. E aí eles sacaram, eles descobriram que era bom desde cedo. Desde cedo. E aí atacavam o nosso material. A gente saía para passear, ia para o museu. A gente viajava e ia museu, igreja. E eles adoravam, sem nenhum... Não tinha forçação de barra, não. Eles adoravam. Legal. Então, os dois, desde muito pequeno, trabalhavam muito, né? Brincar. A gente tá junto, ou saía para ir para alguns lugares assim, ou estava lá pintando, desenhando em conjunto, né? Eu acho lindo isso, porque assim, eu tenho a intimidade de conhecer vocês da época desde eu criança, né? E também de ter um convívio, né, eterno, né? Porque é isso, né? É uma convivência que a gente pode jogar junto, fazer uma coisa juntos, mas aquilo, tá ali sempre. E eu acho bonito isso porque é muito orgânico e são identidades totalmente diferentes, apesar de que todos dialogam. Você falou, por exemplo, essa coisa da igreja. E eu vejo o quanto o olhar do barroco está presente no trabalho da Nara, de design das peças e tudo. Eu falando, gente, olha que legal, você tá falando do barroco, eu já vejo ela direitinho fazendo as peças do agora, né? As cores, essa fluidez do Pedro também aí. Tudo dialoga e ao mesmo tempo são completamente diferentes. O trabalho do Marcão com o seu também dialoga a beça e não tem nada a ver e tem tudo a ver. É uma dança, né? É verdade. O Marcão, ele era um grande desenhista. Quer dizer, em casa ele desenhava, lá no ateliê ele fazia gravura, né? Então ele desenvolveu um trabalho muito profundo, principalmente na xilogravura. Sim. Mas no desenho nós temos muitos trabalhos inéditos dele, né? Que legal. Que legal. E o Pedro também fez gravura, mas tem essa ligação com o desenho. A Nara já fez pintura. No outro dia até ela foi fazer uma pesquisa sobre o barroco, né? E terminou que nós duas fomos na igreja de São Bento. Me lembrei muito da infância. Que legal. Que legal, que legal. Que bacana. Fala agora um pouquinho dessa sua exposição, que está em cartaz, obviamente não está aberta a visitação no momento, mas fala que teve inauguração, foi a última série, assim, que está mais... Eu tenho trabalhado com o Raimundo e ele termina que me leva para uma série de exposições, né? E essa exposição no Barone. Barone é um bar, é um café que está na Bolsa de Valores, que está lá na Travessa Belas Artes, e tem em outros lugares. A característica do bar Barone, né? Do café Barone, aliás, Barone, tá sempre fazendo exposições, né? E tem muito dessa proposta do Raimundo Rodrigues de achar que a arte ela tem que virar algo
cotidiano, né, para as pessoas, né? Então ele está o tempo todo expondo em vários lugares e convidando pessoas para dar essa coisa, esse ar democrático à arte e essa, como é que se diz, essa naturalidade das pessoas verem arte, estar com arte, pessoas de... esse consumo cotidiano, né? Isso é muito interessante. Sim. Então ele tem uma proposta bem legal, né? Bem interessante. E aí ele termina que me chamou, eu já participei de 2 lá pela Lapa, né? E agora essa na Travessa Belas Artes. Aí a Travessa Belas Artes é legal porque é exatamente na Travessa onde existia o primeiro prédio da Belas Artes mesmo, né? Na Travessa. Tanto que a empresa plotou a imagem da escola, né? E a frente da escola, que está lá no Jardim Botânico, e eles plotaram e botaram uma estrutura. Aí você fotografa, parece que é real, né? Fica uma coisa, não fica feita. Na foto não fica feita. Lá dá um estranhamento, mas é interessante. E aí eu fui participar, ele foi no ateliê e escolheu os trabalhos dentro dessa série das luas, né? Que é uma série de trabalhos que eu vou a partir do círculo, né? Aliás, é uma coisa que está acontecendo no meu trabalho, uma certa atual, né? Uma certa geometrização que começou com o círculo, que é um negócio mais celestial, né? E tem ido para os retângulos, para as sobreposições de planos. Então, ao mesmo tempo que a cor tem uma força muito grande, entra também um discurso da geometria, quase que racionalizando esse espaço mais intuitivo, sensorial da cor. Sim, é interessante, né, que você vai caminhando dessa bidimensionalidade para essa tridimensionalidade, forma, objeto, de uma forma muito orgânica, né? Porque o seu trabalho ele também já tem uma noção de profundidade, ele já dá um pouco essa... Ele não é uma coisa chapada, né? Ele não está num plano, ele tem essa profundidade, assim. E aí, quando você vai trabalhando esses outros elementos, acho que é bem natural, né? Parece, assim, uma coisa muito fluida. Eu tenho observado, eu acho que eu estou passando por uma fase mais racional, né? Eu tenho observado essa presença dessas figuras geométricas até dentro de uma tradição da América Latina, né? De usar a geometria como uma maneira de segurar o caos, né? De conter o caos, segundo o Frederico de Moraes, né? Então, eu gosto dessa geometrização, e romper com ela. Eu uso e rompo, adoro isso. Né? Mas eu acho que já é uma nova situação no meu trabalho de uma busca de um pensamento mais racional. Não tão orgânico e expressionista como era antes, mas de algo mais, como é que se diz, mais pensamento, né? Entendi. Como é que tem sido para você bom, você já falou um pouquinho disso, mas como é que tem sido para você essa produção? Como é que foi essa questão dessa quarentena, dessa loucura toda que a gente está vivendo? Como é que está sendo isso para você? Eu tô vivendo ainda um período de luto do Marcos, né? Sim. E aí eu tava cheia de atitudes em relação à vida. Me chamavam para ir nos lugares, lá ia eu, sabe? Tava participando o tempo todo de tudo, até numa necessidade de encarar esse luto, né? E aí, de repente, a presença da morte passa a ser, de novo, uma realidade na minha vida, né? Com o que... E agora, o que está acontecendo? Aí eu pirei, né? Eu tive umas crises de ansiedade. Foi uma coisa de louco mesmo. É uma ruptura, sabe? Eu já vinha de um luto terrível, né? Um luto dramático mesmo. E aí, de repente, eu tive que entrar em outro luto, porque uma quarentena tem esse aspecto também, né? E não só a quarentena, né? É você que estava tentando fazer um esforço para a saída, de repente volta para cair obrigado. Você não pode fazer nada, tem que lidar com isso. E aí eu tive uma introspecção forçada.
É. E aí, nesse retorno, a sorte foi que eu tinha comprado 8 metros de tela, né? E Que maravilha. Sim. Aí eu fiquei pintando com intensa e, como é que se diz? E tô fazendo análise via WhatsApp também, isso ajuda. É isso, né? Com certeza. Com certeza. E aí... E escrevendo no diário poético. Não, horroroso, conhecimento horroroso. E o Bobó também como coterapeuta, né? Diga. O Bobó Barreto como coterapeuta desse processo. Não tá. Ele sai 4 vezes ao dia. E aí minha irmã levou para Itaipuaçu verificar lá e eu poder ficar isolada mesmo. Aí eu tô aqui. Oi, Pedro. Oi, Pedrão. Aí eu tô aqui com a minha mãe, tô aqui, como é que se diz, trabalhando aqui. Tiraram o seu coterapeuta, quer dizer? Tiraram. Meu companheiro. Só as tintas para te salvar. Só as tintas para te salvar agora. E aí, como é a tua rotina? É trabalhar. Bom, além da rotina de alimentação, de estar com a sua mãe também, né? Nessa parte toda de vida. Fora isso. Eu tenho lido literatura, né? Tenho lido, como é que se diz, Gabriel Garcia Marques, tenho lido Marguerite Duras, então vou lendo. São leituras legais que, por sorte, ou sei lá o que foi, por coincidência, falam exatamente... Garcia Marques fala de uma doença, né, que é a raiva, né, o amor e seus demônios. E a Marguerite Duras fala das relações, né, que são sempre muito problemáticas no trabalho dela, na literatura dela, e muito interessantes, muito profundas, né. Então, nesse sentido, E aí eu vou acompanhada. Diga? Tá bem acompanhada. Vou alimentando o meu processo com leituras também, né? Que legal. Mas de vez em quando pinto. Olha, claro, todos nós, né? Eu acho que é isso. É isso. E assim, o que você acha que... O que você acha que é a arte para você? Eu acho que a arte é um caminho, sabe? É um mundo onde você... É um caminho que você pode criar, inventar, ou você pode simplesmente mergulhar nele, né? É uma possibilidade de vida, né? Quer dizer, você ter a arte como uma referência dentro da sua vida, você, como você acabou de falar ainda agora, você não está só, você está, como é que se diz, conectada com o mundo, com você internamente, né, e com o resto que está ao teu redor, né. Eu acho que a arte, nesse sentido, ela é algo, para mim, essencial, fundamental, sabe? E sem ela, eu acho que fica muito difícil enfrentar o real, sabe? O real, ele é terrível, né? E dá, ao mesmo tempo, a arte dá a esse real uma consistência, né? Ela tem isso, ela não é alienante, ela te ajuda a enfrentar o real, dando a esse real uma consistência muito melhor. Sem dúvida, é isso. É isso. Eu queria convidar quem está aí assistindo, se quiser fazer alguma... a mãe está falando que a arte é uma religião. Ela sempre fala isso, realmente, né? A gente tem uma relação de fé e de devoção a esse fazer que é quase religioso mesmo. Porque é um compromisso e um ritual e uma coisa que é sagrado, eu acho, né? Esse fazer do artista. Por mais que ele nem sempre sacralize aquilo, mas esse criar e esse estar em contato, eu acho que tem muito desse sagrado. Lourdes, como você vê como você vê a arte contemporânea brasileira hoje? Pergunta da Sônia. Eu acho que ela é interessante, mesmo porque a boa parte da arte contemporânea, né? Boa parte, principalmente aqui no Rio, passou lá pela escola, né? Então são pessoas incríveis
e com um trabalho muito sério, né? A Marcela Cantuária, o Pedro Varela, o Pita, sabe? Seixas, tem um monte de gente muito boa que passou pela escola. Aliás, essa geração toda é uma geração incrível, que tem uma importância muito grande dentro lá da escola e do mundo da arte, sobretudo da arte contemporânea do Rio de Janeiro, né? Que legal. Teve uma outra pergunta também da Aline, se você acha que a arte foi fomentada nesse período de quarentena. Não sei, eu estou muito... eu acho que sim, porque se você não tem nenhuma opção, mesmo quem não olhava para a arte, teve que olhar de alguma maneira. A vida foi a possibilidade mais essencial, mais fundamental mesmo. Quando você fala arte, agora a gente está falando arte em tudo, né? Todos os tipos de arte, né? Não estamos falando especificamente de arte visual. Música, cinema, bordar, pintar, sabe? Literatura. Desenhar, tocar um instrumento, cantar. Eu acho que isso foi... Só tinha a arte mesmo para segurar as pontas. Não tinha mais nada. Se valoriza tanto a questão econômica, mas a arte é que segura as pontas no final. É nossa tesouro interno, né? Assim, sem esse recurso, né? Sem essas companhias que você estava falando, a gente fica desesperado, a gente perde totalmente esse... O que a gente faz? A gente precisa de ter alguma coisa para se agarrar, e a realidade já não serve, é isso que eu estava falando. A gente precisa se agarrar nessas coisas que nos tocam em um outro lugar, né? Eu acho que não é só para quem é do meio, para quem é artista, é para todo mundo, sabe? Todo mundo, de algum modo, se viu, se diz, voltado para a arte nesse momento, né? Foi a saída, a melhor saída. Né? E até acho que dentro do artista, né? Os artistas, nem acho que foi tão simples. Acho que tem muito a ver com o que você estava falando antes, da surtada. Acho que todo mundo deu uma surtada. Acho que nem todo mundo entrou num processo criativo ou lidou com isso de uma forma tão simples, né? Acho que o artista, ele sente isso de um jeito diverso, né? Então, dentro desse fazer, tem aí um olhar para si, que até o Rodrigo, acho que estava falando, né? Esse período de olhar para si e se significar. Eu pirei e pintei. Eu ia, pintava, daqui a pouco parava e pirava. E depois voltava, pintava. Pequenas pausas para o chá e para a piração. Volta. Para a piração e depois para pintar, né? E aí foi o que me segurou, né? E eu acho que segura muita gente. A música, sei lá, a literatura, poemas mal feitos também segura. Sim, com certeza. Tudo segura, né? O Daniel está perguntando se você acha que, passando esse período de confinamento, as coisas serão iguais. Eu acredito que não. E às vezes eu fico doida para saber como será esse novo normal, né? Eu fico doida para saber. E às vezes eu não quero nem saber. Quero ficar aqui pintando, trabalhando. Sim. Mas mais cedo ou mais tarde as portas vão se abrir e a gente vai sair, né? Eu tô com um posicionamento de viver um dia de cada vez, né? Então eu já me perguntaram, o que você vai fazer quando as portas se abrirem? Eu não sei, eu vou esperar. Deixa ela abrir primeiro, pelo amor de Deus. Não tô esperando na porta, né? Vou esperar abrir e ver o que eu vou fazer, né? Eu não posso... nós não podemos fazer projetos, planos. Os projetos que a gente vai poder fazer são aqueles que envolvem a gente, né? Que envolvem uma relação intensa com nós mesmos, né? São internos, né? Mesmo assim, eles estão sujeitos a mudar o tempo todo, né? E você tem que estar nessa perspectiva, né? Vou mudar. Eu idealizo, penso, imagino agora, mas daqui a 2, 3 horas não sei como é que vai ser. Eu acho que essa quarentena deu pra gente. Eu já tinha sentido isso com a doença do Marcos,
a morte. Já tinha sentido isso, a gente tinha planejado. Tem certeza, né? Um dia de cada vez, sabe? E aí, quando eu tava engatando minha vida, não, vou sair, vou passear, aí volta tudo. Toma uma porrada pra ficar esperta. Toma uma porrada. Eu tô agora vivendo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E eu acho que, na verdade, né, acho que talvez esse seja o saldo mais positivo de tudo isso que a gente está vivendo, porque, na verdade, a vida é essa, é um dia de cada vez. A gente tem tendência a romantizar a vida, né, e criar esse processo de que existe aí uma permanência ou algo que a gente tem algum controle sobre alguma coisa. E, no fundo, não temos, é um dia de cada vez mesmo. E é isso, a gente tem, por mais que, né, a gente tenha expectativa de que daqui a pouco a gente não vai precisar mais de viver com essa certeza de que é um dia de cada vez, né? A gente vai voltar a poder viver na ilusão, meio que traz à tona essa situação que a gente está vivendo, o quanto que é um dia de cada vez mesmo, o quanto que não... E esse um dia de cada vez é muito legal, não é ruim, não. Muito legal. Um dia de cada vez dentro de um processo de viver, né? E isso é fundamental. Viver intensamente um dia de cada vez. Vai ficar fazendo projetos, como querendo algo inatingível, tal. Eu acho que isso é um processo de se autoeducar, né? E caminhar dessa maneira. Isso está acontecendo comigo. Que legal. Na porrada, mas está acontecendo. É isso, né? Não foi planejado, mas está acontecendo. Mas está acontecendo. Então, olha, eu não sei. Você quer falar mais alguma coisa? Eu meio que assim, na nossa cabeça, meio que o desenho. Eu quero falar sobre o ensino. É uma coisa que me faz muita falta. A minha relação da aula, né? Com o estudante, né? E foi fundamental, dos momentos mais terríveis da minha vida, aquela gurizada foi, assim, fundamental. E é onde eu descubro que eu sempre amei dar aula, né? Nesse momento. Que legal. Também. Né? Que legal. E aí eu quero dizer para eles que eu estou morrendo de saudades deles. Eu também estou com saudade de ser sua aluna. Por favor, deixa eu voltar. Estou com muita saudade. Poxa, mas você podia fazer mais aulas, hein, Chica? Agora que você já se desinibiu aí diante da câmera. Podia fazer mais lives. Umas lives da gente. Pois é, eu vou... Não levo jeito, não tenho... Descobri que meu tripé deixei no ateliê. Então, no outro dia eu tentei dar uma aula com o celular na mão e o pincel na outra. Foi o maior desastre. Tá que nem tem que inventar. Tem que inventar um esquema aí. Tem que fazer uma gambiarra. Aí todo mundo tá com saudade. A saudade é fogo. Aquela escola, ela tem essa coisa. Eu dou aula para o pessoal de licenciatura, para os alunos de arte também, dos outros cursos da escola, dou aula para os ouvintes que sempre aparecem lá. E é uma coisa muito, muito legal. A gente aprende mesmo, a gente está o tempo todo fazendo trocas incríveis, né? Sem dúvida. E eu sinto saudades nesse sentido dele. Acredito mesmo. E é porque é um espaço também muito, muito tranquilo, né? Já me falaram sobre eu filmar, fazer umas aulas, filmar, babá. Eu tentei, mas eu achei um desastre. Acho que eu sou muito crítica. Eu sou tão crítica que eu escrevi o livro sobre os processos de pintura, né? Que foi super tranquilo. Sim, eu tenho, maravilhoso. Porque eu tinha um objetivo que era tornar o livro uma coisa prática, de você abrir, pegar apostila, receita, né? Pegar receita e usar, porque os livros de arte, geralmente a receita está lá, camuflada no texto dos autores, né? E até você ler o texto e conseguir segurar a receita. Você tem que decifrar, é um código já. Aí eu queria uma coisa bem objetiva. Eu quero saber como é que eu vou fazer um fundo de gesso. Aí tá lá, fundo de gesso. O que é um pigmento, como é que eu vou usar isso. Aí ficou fácil. E aí me pediram para eu fazer um livro sobre aquarela, né? E eu queria fazer um livro sobre as aulas, né? Como eram as aulas, né?
Aí o que aconteceu? Peguei um monte de livro de aula de aquarela, sobre oficina de aquarela. Cara, um desastre os livros. São muito técnicos, muito caretões, né? Aí eu falei, desculpa, vou entrar... Não tem problema, não é televisão, não. Não vai ter pi nenhum. Vou entrar numa armadilha dessa de fazer um livrinho idiota sobre técnicas de aquarela, né? Então eu comecei a pensar, como é? Porque a técnica não é tudo. Na aquarela, a técnica não é tudo. A técnica torna uma aquarela chata, uma aquarela, como é que se diz? Dura. Enrijecida, né? Perde toda a poesia daquela ferramenta que é a aquarela. Você tem que entender como a aquarela funciona e brincar com ela. Estudar a técnica e usar ela como uma poética mesmo, como uma linguagem que tem a ver com o seu trabalho, né? Então, essa coisa do excesso de técnica, eu acho que não é uma coisa legal, sabe? Com certeza. Aí eu entrei em pânico e brecou, não saiu o livro. Eu acho, ainda tenho um projeto de escrever alguma coisa sobre aquarela, mas só quando eu tiver uma ideia mais, como é que se diz, mais clara, né? Porque uma coisa é você dar aula... O que você quer com esse livro, né? Exatamente. Uma coisa é você dar aula, que é uma coisa dinâmica, feliz, né? E outra coisa é você escrever um livro enfadonho de técnicas de aquarela, que é uma coisa que eu gostaria de... Sim. Claro. Olha, acho que a gente tem que começar a pensar numa despedida. Eu queria primeiro te agradecer muito, muito, muito. Falar que, assim, foi um presente esse nosso papo. Achei maravilhoso. Legal. Eu adorei, assim, e eu acho que é esse o sonho que a gente tinha, era justamente conseguir fazer esse papo de artistas, da gente conseguir pegar nesse momento tão estranho e transformar isso num encontro que vai fazer todo mundo ficar com várias ideias na mente, a gente mesmo ficar mais leve e contente com o nosso caminho, né? Porque é tão às vezes tão solitário esse caminho artístico, né? E a gente poder bater papo e estar junto, falando de arte, fazendo, né? Esse encontro juntos, eu acho que é muito importante. E é meio que a missão da Casa Bem Domingo, a gente percebe que é tentar fazer isso por nós e por toda a nossa rede, né? Então agora eu queria que você falasse aí qualquer coisa que você quiser falar. Eu acho que esse papo foi dentro da proposta atual que eu vivo, muito feliz e divertido. Adorei fazer. Que bom. Eu gostaria de agradecer a você. Você sempre foi uma pessoa muito atuante nas aulas, né? E agora, cada vez mais atuante dentro da arte. E desejar a todos felicidade. Por favor, vamos voltar logo. Eu estou morrendo de saudades da sala de aula. Show Corona, acaba Corona, por favor. E bom, enquanto isso, vamos aproveitar e produzir, né? Durante essa quarentena. Você ainda tem papel? Vai abastecer seu estoque de papel e tela? Não, eu tinha comprado cadernos e herdei do Marcos. Marcos deixou para mim um monte de papel. Ele me dava papéis. Ele ganhou um prêmio que era uma quantidade imensa de papel coso, né? Aí era aniversário, ele me dava 10 folhas. Era carnaval, ele me dava folhas. Que maravilhoso! Então, cada festividade ele me dava as folhas. Isso eu desenvolvi uma série de trabalhos. E tem papel de bambu, papel reciclado, papel de algodão. Que legal. Papel e aquarela Agora eu tô precisando comprar tela e tinta acrílica, que é a minha tinta, acho que eu torrei quase toda. Daqui a pouco vem mais. Olha, pessoal, semana que vem tem mais live com Daniel Ferreira. O Papo de Artista vai seguir firme e forte. Vamos tentar salvar essa live aqui, porque não é nada fácil. Esses negócios tecnológicos não são simples. E muito, muito, muito obrigada. Muito, 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 muito obrigada por ter passado essa hora aqui com a gente, falando um pouco sobre essa trajetória maravilhosa. Muito inspiradora. Legal. Amei. Também amei. Um grande abraço para vocês. Beijo, lindona. Tchau.